Você está pronto? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado aí. Você está pronto? Faça isso. Ô pastor Ari, vem aqui comigo. Eu quero conversar um pouquinho com o pastor Ari. Esse meu irmão, meu amigo. Quero conversar um pouquinho com ele. E vai ser bem importante para todos vocês essa nossa fala, né? A única coisa que eu não entendo é que tu continua há muitos e muitos anos com 31 anos de idade. Esse homem não muda. Mas eu conversava com ele, e eu sou pastor há 43 anos. E é claro que esses dias eu comentava, pastor Ari, que ser pastor é algo muito sério. Pena que hoje em dia, eu não quero usar nenhuma palavra pejorativa, mas qualquer pessoa que de repente cisma, dá um treco na cabeça dela, não, eu sou pastor. E a pessoa vai, aluga uma salinha, um porão e coloca uma plaquinha ali de um nome de uma igreja, e lá tem uma igreja, 10 pessoas, 20 pessoas, é um pastor. E eu dizia para o povo aqui que ser pastor, além de ser uma responsabilidade muito grande perante Deus, porque há também a responsabilidade perante a sociedade, perante as famílias, é preciso ter um chamado. E não é o homem que chama, é Deus quem chama. E quando Deus chama alguém para ser pastor, não há como a pessoa fugir. Não é, irmãos, uma brincadeira. E eu já testemunhei aqui que eu fui chamado por Deus. Quando tinha 8 anos de idade eu entendi. E eu nasci numa família espírita, católica, e na minha casa tinha uma Bíblia, e eu era o único que pegava aquela Bíblia, um menino de 7, 8 anos, e eu folhava aquela Bíblia para ver as ilustrações, ler as histórias, e depois guardava a Bíblia em cima do guarda-roupa do quarto do meu pai. É lá que tinha a Bíblia, toda estava lá empoeirada, eu pegava aquela Bíblia, porque Deus tinha um plano comigo. Entrei num seminário de padres, porque daí eu quis ser padre, e não deu certo, porque não era aquilo que Deus tinha para mim, graças a Deus, que hoje estou aqui como pastor. Então eu dizia para o pastor Ari, que o meu protocolo, o número do meu protocolo, da minha credencial, do meu documento, porque um pastor, ele também recebe um documento, que perante as autoridades se prova que ele é um pastor, porque tem uma aprovação, uma convenção, um evento, uma unção especial. Era 742. E aí ele disse, e o meu protocolo era? 528. Eu sou um pouquinho mais jovem do que ele, né? 520 e 28. Então o pastor Ari tem uma longa caminhada no ministério. E o que eu queria falar contigo um pouquinho, pastor, vamos chegar mais aqui, é comentar um pouco aqui com a igreja, como nós vimos nessas décadas as transformações. Inclusive os céus se abrirem sobre o Brasil, porque o evangelho hoje está na televisão, todo mundo pregando, os pastores na televisão, as famílias receberam o evangelho. Mas quando nós começamos, havia pouquíssimas igrejas. Era a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana e Assembleia de Deus, Quadrangular, e aí que surgiu a Universal, a Internacional. Essas três. Usa o microfone. Com essas três
que você citou, mais antigas, tinha também a Adventista, que é uma igreja grande, né? Isso assim, antiga, mas E a presbiteriana. E a presbiteriana. Presbiteriana, Assembleia Batista e Adventista, Metodista eram muito as pequenininha, né? pequenininhas, né? Não havia se mover. Mas foi um momento bem marcante, irmãos, de milagres, de coisas extraordinárias, porque as pessoas não tinham noção do que era o poder de Deus, o evangelho eles não conheciam. Havia a igreja católica, obviamente, dominava, e as pessoas estavam oprimidas por demônios, por problemas. E eu queria que tu compartilhasse uma experiência, porque você me falou que começou a pregar o evangelho com... Nós começamos com 17 anos e meio. 17 anos e meio. E você foi para Fortaleza com quantos anos? 16 anos. 16 anos? 16 anos. E com 17 anos e meio, eu senti esse chamado muito forte para pregar o evangelho. Era uma época extremamente difícil, principalmente no Nordeste do Brasil. O Ceará, Fortaleza, era uma região completamente dominada pela idolatria, e eles não aceitavam de maneira nenhuma a ideia do evangelho. O povo muito místico, religioso. Demais, místico demais. Para você ter uma ideia, vocês todos irmãos, nós não podíamos apresentar a Bíblia. Não era possível pregar com a Bíblia, dizer que era evangélico ou crente. Todos estavam com uma roupa preta, um clerical, como os clérigos, né? E usávamos um pequeno evangelho de São João. Ali lia os textos dos milagres, e se reunia naquela época multidões em terrenos abertos. Você me falou que os cultos no Nordeste eram realizados em lugares abertos. Abertos. Como é que era feito isso? Em terrenos abertos, alugava-se um terreno grande. Não havia esses equipamentos de som, obviamente, como hoje. Eram 2 cornetas daquelas grandes no máximo, um amplificador pequenininho. Subia-se num palco muito simples, e ali pregava-se o evangelho baseado nos milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. Reunia-se entre 20, 25 mil, 30 mil pessoas numa reunião. Num culto. Pregava-se de manhã, à tarde e à noite, todos os dias. Todos os dias, de segunda a domingo. E o povo sedento buscando a Deus. Sedento buscando, não havia cadeiras para sentar, eles levavam os banquinhos na cabeça. Quem não levava ficava em pé. Aquelas 1h30, 2 ali, os missionários orando, fazendo aquilo que nós chamávamos a prece poderosa. Quando levantávamos a mão assim, dizíamos: ó Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Parece que alguém estava com uma metralhadora metralhando todo mundo. Eram centenas, milhares de pessoas que caíam endemoniadas. Caíam endemoniadas, rolando pelo chão. Eu vi isso muitas e muitas e muitas vezes. Pastor, você tem, eu gostaria que tu compartilhasse aqui, porque eu e você temos muitas histórias que devem ser colocadas em livros. Porque eu falo hoje para a Dani, que está aqui a pastora Dani, eu falo para o Guilherme, que não eram nascidos na época, eles não vivenciaram esse tempo da igreja, mas algum grande milagre ou alguma coisa que foi incomum, que marcou teu ministério em resposta à tua oração, algo que fez, uma pessoa que te procurou, uma família, o que você pode compartilhar com as pessoas? Meu Deus, foram tantos milagres, mas tantos, desde cura de câncer, mas um milagre extraordinário que eu vivenciei foi um homem que chegou naquele terreno com as suas muletas
E no momento da prece que nós estávamos fazendo, ele jogou as muletas e veio caminhando para a frente, completamente curado. E dentre milagres, curas maravilhosas, porque existem, né, pastor Jairo, meu irmão? Hoje se fala pouco, mas existem enfermidades físicas e enfermidades espirituais, né? Que se manifesta no corpo de uma pessoa através de uma dor, uma enfermidade, um câncer, e ali está um demônio. Deixa eu compartilhar algo que você fez lembrar. É muito interessante isso. A pessoa sente uma enfermidade, uma dor, ela vai no médico, faz todos os exames e não aparece nada. E o médico fala, isso já aconteceu aqui a semana passada, uma pessoa disse para mim, pastor, eu fui no médico várias vezes, eu não encontro nada, diz que eu estou bem. Aí eu orei pela pessoa. Eu lembro que eu estava em Miranda, Mato Grosso, do lado indo para Cuiabá. Miranda tem Aquidauana, Miranda e depois Corumbá. Eu estava em Miranda. Na época, muitos anos atrás, uma pessoa tinha um problema em uma perna, uma ferida grande na perna. E ela resolveu tirar uma foto da ferida. E apareceu uma imagem de uma caveira, de um demônio, na ferida, na foto. Isso me marcou profundamente. Depois da oração, uma ferida se secou, e o homem foi totalmente curado. O demônio saiu. Então, há casos, como o pastor falou, que a enfermidade não é física, é de origem espiritual. Porque o demônio, ele não aparece de chifre, de tridente, de rabo, de casco de bode. Ele é sutil. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Para separar a família, destruir o casamento, levar a pessoa a falência financeira. Quando as portas se fecham, a pessoa não sabe como, né? E pastor Jairo, eu acredito que nós estamos vivendo, eu e você, no mesmo espírito. Vou te dizer por quê. A Luísa sabe, há uns 2 meses atrás eu estava orando e Deus me tocou no coração. Fale de milagres. Ministra milagres, porque nós iniciamos nosso ministério no meio dos milagres. Era espetacular. E hoje são poucas as igrejas que falam, que oram por milagres, que acontece o milagre. São muito poucas. Eu dizia até ontem a Dani, a pastora estava lá, a gente conversando, nós na mesa, que Deus vai fazer um rebuliço novamente nessa nação, como foi na década de 50, de 60, de 70, levantando homens que vão ministrar de uma maneira simples e abençoar as pessoas. Abençoar as pessoas. Sabe por quê, gente? Muitas vezes a gente observa que as pessoas, quando vão envelhecendo na fé, vão perdendo a fé. E a gente via aquele povo, aquele movimento, eles vinham de longe, andavam quilômetros a pé, um povo simples, humilde, pobre, e chegavam naquele lugar, naquele terreno, mas com o coração carregado de fé, e saíam completamente curados. E é esse tempo que Deus vai devolver para nós. Jesus não volta até que passemos por esse tempo de milagres. Você falou que as pessoas viriam a pé de longe. O que me marcou, a primeira coisa que marcou a minha vida
foi quando eu fiz oração por uma mulher que servia a nossa casa, e eu nem da igreja era, eu vi o pastor fazer oração, mas o Espírito de Deus estava me chamando para me servir a Deus, me batizar nas águas e servir a Deus. E aquela mulher estava com dor de dente, chorando com dor de dente, e há dias chorando. Eu disse: vem cá. Eu vi o pastor lá pedir para Jesus curar os doentes, e eu vi tanta gente curada, vi tanta gente liberta, e eu disse para ela: eu creio que esse Jesus está vivo, eu vou pedir para ele te curar. E eu não sabia fazer uma oração, eu era um jovenzinho, mas ela veio com dor assim, ela disse: então tá bom, faz, que eu não aguento mais essa dor. Coloquei a mão no ombro dela e disse: Jesus, eu não sei falar contigo, o pastor lá é que sabe, mas o Senhor está vivo, então cure ela, para ela parar de sofrer com essa dor, tá bom? Obrigado. Meia hora depois ela disse: Jairo, a dor sumiu, Jesus acabou de me curar. Eu fui curado. Interessante. A segunda experiência que marcou a minha vida foi que era uma igreja nova, pastor, e na época não tinha dinheiro, porque os pastores não tinham ajuda. Hoje eu envio pastores, pago aluguel de salão, compro cadeira, a igreja aqui banca, o povo aqui oferta, a gente compra o som, compra a cadeira, paga o aluguel, paga o apartamento, paga o sustento pastoral. No nosso tempo, meus irmãos, nosso tempo é vai com Deus. Sabe aquela música? Vá com Deus, vai com Deus e te vire. E Deus respaldava, Deus fazia acontecer. E o pastor estava num moinho velho de madeira, começando a igreja, e tinha alguns jovens, que foram aqueles jovens que eu falei para vocês que oraram por mim. Então eu me converti, me batizei, e tinha um líder, que na época não tinha sala de oração, não tinha sala de estudo, não tinha nada, era um barracão meio torto ainda de velho. E o líder de jovem, que depois se tornou pastor, ele disse: vamos, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos orar. E bem perto da estrada tinha um exército no pé do morro, quartel do exército, e passando o quartel tinha um morro, e em cima era o aeroporto. E ele disse: vamos orar no aeroporto todo sábado. Se a gente ia para a balada a noite inteira no sábado, porque foram nos anos 60, 70, que chegou aquela onda da discoteca no Brasil, né? Aquela loucura toda. Ele diz: a gente ficava a noite toda na balada, vamos passar a noite toda em oração, como Jesus orava a noite toda, nós também vamos orar. E éramos 25 jovens, e tinha um jovem que caminhava na época para vir no culto. Ele era muito pobrezinho, ele não tinha blusa, não tinha nenhuma blusa de inverno, ele era muito pobre. Ele caminhava 12 quilômetros para vir no culto e vir na oração conosco, e 12 para voltar depois da noite. E no inverno, pastor, é que você está dormindo lá, você não vê. Hoje vai ser uma noite que os carros da rua vão ficar cobertos de gelo, geada, gelo. Eu estava olhando na previsão do tempo, gelo. E quando escurecia no inverno, naquela época, já o gelo já aparecia em cima dos carros, para-brisa, é gelo puro. E nós subíamos para o monte no gelo, no frio do inverno, para orar ao ar livre no aeroporto, a noite toda. E eu lembro-me que aquele jovem orando de camisa, tremendo, e eu tinha uma jaqueta que era com pelo de ovelha, mas não é, eu acho que não era ovelha não, era bem quentinha. E aquele jovem ali, e o Espírito de Deus falou para ele: você vai deixar ele passar frio? Eu não pensei duas vezes, isso me marcou a minha vida. Eu tirei minha jaqueta e dei para ele,
se aquecer. Dei de presente para ele aquela jaqueta. E eu tinha uma outra blusa, eu passei frio aquela noite, mas não tanto frio como ele. E nós passamos, e quando surgia um filetinho de luz no horizonte para amanhecer o dia, a gente começava a descer o monte, os 25 jovens, descer para casa, para o domingo, vinha para casa, porque aí o culto ia ser à noite. E foi esse jovem que num sábado, à noite, orando no aeroporto, ele falando em línguas estranhas, ele tinha desenvolvido os 9 dons espirituais, os 9 dons do Espírito Santo ele tinha desenvolvido, e de repente ele falando em línguas estranhas, e eu novinho convertido, um mês batizado, eu não sabia nem falar com Deus, nem Bíblia eu tinha, porque não existia Bíblia para vender, na época não tinha, na minha região não tinha, não entendia nada, eu tinha a certeza que eu estava com Jesus, vivendo uma nova vida, e eu estava buscando a Deus e andando com Deus, e de repente ele abre a boca do meu lado, meu servo, prepara-te, porque grandes coisas eu tenho para ti. E continuou falando em línguas estranhas, e eu sabia que aquilo era para mim, e eu estava ali chorando, porque Deus estava falando comigo, através dele. Aí eu digo, Deus, eu não posso falar, porque se eu falar ele vai escutar. Eu pensei assim, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, repete de novo. Na hora, meu servo, prepara-te, eis que grandes coisas eu tenho para ti. Cheguei no outro dia, o pastor disse para o meu pastor, aconteceu isso. O pastor fez assim, deixa o tempo de Deus acontecer. E hoje eu estou aqui com vocês. Você teve momentos de perseguição, que alguém tentou tirar a tua vida, alguém te perseguiu? Foram muitos momentos que nós vivemos envolvidos nisso que você está falando, porque na época nós tivemos em Fortaleza a morte de 2 missionários. 2 pastores. Dois. Que eles conseguiram matar. E Deus nos livrou disto também. Então essas experiências que nós vivemos no passado, né? Foram tão importantes para consolidar a nossa fé, porque vivemos esses momentos de perseguição, momentos de fome, de passar fome. Às vezes eu me emociono, porque isso era muito forte. Talvez você não viveu isso ainda, né? Mas passar fome, passar necessidade pelo Evangelho, né? E às vezes as pessoas olham para o pastor Jairo e tal, que homem próspero, mas se conhecessem um pouquinho da história, o tempo da semeadura, né? Da semeadura, o preço que foi pago para que essa geração, vocês são uma geração nova, pudesse estar vivendo tudo isso. Foi pago um preço muito grande lá atrás. E pensar que nós estávamos no Nordeste, uma região muito pobre, que quando eu cheguei em 20 de outubro de 76, meu irmão já estava lá como missionário, mais velho, eu fiquei um mês e disse, meu irmão, vou embora, isso não é lugar para mim, né? E Deus me pegou por aqui e disse, tu vais para onde? Eu quero voltar para São Paulo, meu lugar, minha família, minha terra, tu está lá? E o Senhor falou, quem manda sou eu, você vai ficar aqui. E foi me formando, e até hoje vivemos o reflexo dessa formação, porque pastor Jairo, você sabe disso, que os líderes que realmente aguentam
toda pressão, toda perseguição, toda luta, eles são formados no deserto. No campo de batalha. No campo de batalha. Eu lembro que estou falando de fome. Uma certa vez a gente não tinha, eu fui enviado para uma cidade. Tinha mais 8 pessoas, 10 pessoas na igreja. E eu cheguei ali, jovem, e não tinha dinheiro. Não tinha como, não tinha dinheiro. E não tinha dinheiro para comprar azeite, nada. E eu nunca disse nada de reclamação para Deus. Eu saí, subi o morro, morava em cima do morro, tinha uma descida, e eu saí assim, digo, Deus, andando na calçada, descendo, sem saber porquê, Deus, eu não tenho dinheiro para comprar comida, Senhor. Como é que eu faço? Como eu faço? E olhando para o chão, e de repente encontrei um maço de dinheiro. Fui no mercado, fiz o rancho e voltei para casa. Nessa cidade, aconteceu uma outra coisa que me marcou. Porque aí, ser formado no deserto, é você enfrentar o problema e saber que vai haver uma solução para o problema. Porque com Deus não é só flores, com Deus você tem problemas, mas você tem a saída e a solução dos problemas, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Deus abre portas e quando Deus abre, ninguém fecha. Eu pensei, eu preciso ampliar os pontos de pregação. E eu era um jovenzinho e eu saí caminhando naquela cidade, mais morro do que aqui, caminhando e entrei, não conhecia nada, era novo, subi uma rua e de repente já era umas 5:30 da tarde, vi um homem trabalhando, era uma casa grande e ele estava terminando de construir uma sala embaixo daquela casa. E eu cheguei, cumprimentei ele, tudo bem, tudo bem. Eu disse, essa sala aqui é para alugar? Ele disse assim. Ele disse, não, eu sou pastor, eu queria ter um local para reunir as pessoas do bairro. Ele disse, o senhor é pastor? Então vem cá, entra aqui na minha casa, a minha esposa está doente. Orei por ela, Jesus curou. Era o casal, 2 filhas e um rapaz. Passaram-se os dias, todos eles entregaram a vida para Jesus. Eu batizei toda a família, fiz reuniões lá. Uma filha se tornou pastora e o genro pastor. E eu soube há 15 dias atrás que aquele senhor ainda está vivo com 90 e poucos anos de idade e tem uma igreja ainda naquela sala, no mesmo lugar, tem uma igreja e eles estão pregando o evangelho. Aleluia! Deus responde, Deus faz milagres, Deus abre portas, Deus aplana o caminho. Deus é real, Deus é verdadeiro. Pastor, você falava que quando a pessoa vai ficando muitos anos de igreja, ela vai perdendo a fé, enfraquecendo a fé, porque a pessoa entra na zona de conforto, e quando você entra na zona de conforto, as coisas vão perdendo o sabor, a vida vai perdendo o sabor, a vida vai perdendo a graça, porque agora você prosperou, agora o teu casamento está bem, agora você tem uma boa casa, você tem um bom carro, 2 carros, 3 carros, a tua empresa cresceu, você ganhou dinheiro, não te falta roupa, não te falta comida, você tem tudo. E aí você acha que não precisa de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a vida só tem sentido se você estiver conectado à fonte. Esses painéis, eles só estão aqui assim, porque estão conectados
Há uma fonte de energia. Desliga os painéis aqui atrás de mim, é possível? Alguém desligar? Como é que funciona isso aqui? Olha aqui, desligou. Assim é a vida da pessoa que se desconecta de Deus, se desconecta da palavra. Liga os painéis. Vamos ver. Está aí. Assim é que quando está conectado. E para você estar conectado com Deus, é preciso você estar conectado na igreja. Aqui. É preciso estar conectado conosco. Porque ovelha sem pastor o lobo pega. Você concorda comigo? Às vezes a pessoa diz: não, eu vou direto a Deus, eu não preciso de igreja e de pastor. Eu não acredito. Porque é a mesma coisa que um filho dizer: não, eu não preciso do meu pai, eu não preciso da minha mãe. Todo filho precisa ter um pai e uma mãe, precisa ter uma referência, precisa ter o amor do pai, o amor da mãe, a proteção, o cuidado. Você está conectado com Deus quando se conecta com a célula, quando você está conectado na rede, quando você está na mesma visão. Duas visões é divisão. Mas o Salmo 133, dá para colocar aqui Salmo 133? Veja o que está escrito no Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. União, unidos. Vamos lá? É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, que era o sacerdote, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Repete o versículo 2. Quero explicar para vocês o que é isso. É como óleo precioso. Óleo precioso é a unção de Deus, que desce sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão. A unção de Deus para chegar na tua vida tem que passar aqui pelo altar. Arão era um sacerdote. O pastor é o sacerdote da igreja. Se eu for um pastor vazio, você será mais vazio ainda. Se eu sou um pastor sem conhecimento, você vai ser mais ignorante do que eu, porque não vou ter nada para te oferecer. A Bíblia é perfeita, há uma unção. Por isso que eu disse um dia, pastor, que não é qualquer pessoa que você pode permitir colocar a mão na tua cabeça, porque existem pastores e pastores. Às vezes o cara é um maldito, um homem que está debaixo de uma maldição, que não tem conexão com ninguém, mas ele é pastor. Eu lembro de um que uma vez veio pregar na igreja aqui, e ele foi falar, e engasgou, e não pôde falar. E eu tive que assumir a palavra e concluir a pregação. Mais tarde eu vim saber que na verdade ele não era um pastor de verdade. Outro uma vez veio, aconteceu a mesma coisa e morreu com Covid agora com 56 anos de idade, novo. Porque às vezes Deus tem que eliminar certas pessoas para não amaldiçoar uma multidão. Então você tem que ter cuidado. É bom que os irmãos vivem em união. A unção vem pela cabeça, a barba de Arão,
A barba significa equipe de 12. A equipe de 12 é a barba de Arão. Aí vem lá, coloca o versículo, por favor, a mídia aqui, versículo 2 do Salmo 133, que desce até a gola das suas vestes. Isso é o 144. Versículo 3, é como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Aí é toda a igreja, é a família, é os filhos, é os netos, é o trabalho, é a empresa. Esse é o orvalho que desce sobre os montes, é como orvalho que desce sobre o Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na igreja, em todas as famílias, na empresa, no trabalho, nos negócios, nas vendas, na saúde, nos sonhos, nos projetos futuros, Deus ordena a bênção. A bênção é importante, mas o mais importante é a vida para sempre. O mais importante é a vida de Deus, que é ordenada. Numa outra tradução, o pastor diz: Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Nós vamos agora, fica aqui, pastor, porque nós vamos orar. Estamos, por esta causa, eu dobro os meus joelhos. Olha o que Jeremias falou, 3:57 de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias 3:57 e 8. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha alma. Deixa Deus assumir a tua causa. Ele está dizendo: não tenha medo. Não, olha o que Jeremias falou. Tu, versículo 57. Tu te aproximaste quando a ti clamei. Às vezes a pessoa está sozinha, pastor Ari. Ela se sente sozinha. Não tem ninguém que ajude. É que nem aquele paralítico no tanque de Betesda. Jesus chegou e disse: você quer ficar são? Ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude. Aí Jeremias disse: tu te aproximaste quando eu clamei, quando a ti clamei. O Senhor se aproximou de mim e me disse: não tenha medo, não temas. E o versículo 58, Senhor, tu assumiste a minha causa e redimiste a minha vida. Você está entendendo? Quantos querem que Deus se aproxime realmente de você? Que Deus entre na tua casa, como Ele entrou na casa de Zaqueu, e as pessoas criticaram. Talvez alguém vai te criticar, porque você está aqui, você vai na célula, alguém vai te criticar. Criticaram Jesus, quando Ele entrou na casa de Zaqueu. Mas Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Quando Ele chega na tua casa, a salvação chega, a vitória chega, a bênção chega, os milagres chegam. Vamos dobrar os joelhos, vamos deixar Ele assumir a nossa causa e agir na nossa vida, operar milagres. Você tem a tua causa e agora é hora de você dizer: Deus, olha a minha causa, olha o motivo pelo qual estou de joelhos dobrados. Pastor Ari, o senhor vai começar a orar.
Começa a falar com Deus. Aí, meu irmão, onde você está? Deus Todo-Poderoso, dobramos nossos joelhos ante Ti, e sei que cada coração aqui nesta noite, Aleluia, entra em Tua presença, aleluia, Jesus. levando uma causa. Essa causa possivelmente motivo de muitas lágrimas, motivo de muito choro à noite no travesseiro. Aleluia, Jesus. Algo que incomoda o coração, uma enfermidade, uma doença, a causa que possivelmente seja a conversão do marido, do filho, a libertação de alguém dentro desta família. Quem sabe uma enfermidade incurável, uma doença crônica, um tumor, um caroço, um câncer. Esta é a causa. Mas essas causas todas estão sendo colocadas agora, Senhor, diante de Ti, e todos se aproximam de Ti e clamam com o coração contrito, rendido na Tua presença, aos Teus pés. Como dizia aquele paralítico: eu não tenho quem me jogue na água, eu não tenho como receber esta cura, viver esse mover, me lançar nessas águas. Obrigado. Mas o Senhor disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Jesus estava ali próximo, pertinho, Sim, e uma palavra, a causa foi solucionada. Sim, Senhor, fala alguma coisa neste momento, toca nessas vidas, liberta os corações, cura os enfermos, liberta os oprimidos pelo vício, pelas drogas, pelo alcoolismo, em nome de Jesus. eu quero que você se coloque em pé agora, nesse mesmo espírito de oração. Se coloque de pé. Eu creio em Ti, Declare isso. eu creio em Ti, milagres Tu farás. Eu creio em Ti, Creio em Ti, eu creio em Ti, oh Senhor, milagres Tu farás. milagres Tu farás. Eu creio em Ti, Adore. Senhor, eu creio em Ti, estás aqui. Adore. milagres Tu farás. Faz milagres aqui, Senhor. Eu creio em Ti, Cura os enfermos. eu creio em Ti, milagres Tu Faz farás. milagres aqui, Senhor. Eu creio em Ti, Toca, Senhor, eu creio em Ti, ministra, milagres Deus. Tu farás. Sim, meu Pai. Clamamos a Ti. Vai. Creio em Ti, Eu creio em Ti. Adore a Deus. eu creio em Ti, Eu creio em Ti. Toca, Jesus. milagres Tu farás. Vem tocando, Aleluia. vem tocando. Eu creio em Ti, eu creio em Ti, milagres Tu farás. Passei em nosso meio, Jesus. Adore a Deus. Passa aqui, Senhor. Eu estou convicto. O Espírito Santo falou ao meu coração da dor aqui de muita gente, de lágrimas de muitas pessoas, muitas mães que pedem pelos filhos, muitos pais que pedem pelos filhos. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração de uma pessoa que tem passado um momento tão triste na sua vida,
que você planejou dar um fim a esse sofrimento. Você planejou, pensou muitas vezes, e você tem sido tentado todos os dias a tirar a tua própria vida. Deus tem um plano com você. Ele vai te ajudar. Se você permitir, Ele vai mudar a tua história. Eu quero que esta pessoa venha aqui à frente. Eu vou orar por você. Eu não quero constranger você. Você não deve ficar com vergonha de vir aqui à frente. Mas você pode vir agora, porque a tua vida pode ser mudada se você vir aqui. Você tem pensado em tirar a tua vida? Tem? Olha aqui para mim. Você planejou tudo lá na tua casa, está pronto para você tirar a tua vida? Foi o que Deus falou comigo. Você tem pensado em tirar a tua vida? Você tem pensado? O Espírito de Deus me deu tanta clareza, sabe, pastor Ari? Tanta clareza, que ela está tudo esquematizado para ela tirar a vida. Mais pessoas estão aqui. Sabe o que Deus está querendo dizer para você hoje? Para você que está aqui como convidado, você que está aqui pela primeira vez, quem sabe, para você que está conosco há 20 anos, Deus está dizendo: eu continuo sendo Deus, que toma a tua causa nas minhas mãos e respondo a oração, e vou abençoar. Ele vai abençoar. Fecha teus olhos, adore a Deus. Eu quero chamar aqui deste lado todas as pessoas que sentiram ânsia de vômito, mal-estar, dor no estômago, algo aconteceu no teu estômago. Vem aqui deste lado. Nós vamos orar por todas as pessoas, são várias. O Espírito de Deus falou ao meu coração, várias. Lá daquele lado lá. Vem aqui à frente. O Espírito Santo está tomando a tua causa nas mãos dele, e você deve esperar milagres. Você deve crer em milagres. Milagres tu farás. Adore a Deus. Eu creio em ti. Vamos lá. Eu creio em ti. Aleluia. Milagres tu farás. Adore a Deus. Pastor, vamos orar. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Sim, Pai. Sim. Milagres tu farás. Eu creio em ti. Em nome de Jesus. Eu creio em ti. Eu abençoo esta vida. Milagres tu farás. Quero o teu milagre. Eu repreendo Eu creio em espírito de suicídio, espírito de morte. Saia dela. Saia do caminho dela. Saia da casa. Saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai sair. Abençoa-se. Toca com o teu poder. Toca com o teu poder e a tua mão. Toca e opera maravilhas. Opera sinais, Senhor. Opera maravilhas. Todo mal saia. Todo espírito de morte saia. Todo espírito de suicídio saia. Saia em nome de Jesus. E ela seja abençoada, seja tocada, seja curada, seja livre. Senhor, toca com o teu poder. Toca com a tua mão, Senhor. Opera maravilhas. Opera milagres, Jesus.
repreendemos todo o mal, toda obra das trevas, toda obra do mal, seja repreendido agora, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Estamos declarando o teu poder, declarando que tu és Deus, Senhor. Oh Jesus, ó Senhor, opere agora. Ó Jesus, faça uma obra nas vidas, nos corações. Estenda a mão assim para frente, aberta. Estenda a mão. Estenda as tuas mãos assim. Pense lá no teu trabalho. Pense no teu negócio. Pense na tua empresa. Pense na tua profissão. Pense no consultório, no escritório, na mecânica, nas vendas. E diga para Jesus, diga para Ele: Senhor, o meu trabalho, o meu negócio, o meu dinheiro vai glorificar o teu nome. Senhor, eu serei próspero para glorificar o teu nome, para investir no teu reino, para viver uma vida abençoada, uma vida feliz com a minha família. Deixa Deus entrar no teu negócio, deixa Ele prosperar a tua vida, deixa Ele te dar a estratégia, deixa Ele te abençoar. Jeremias disse: eu clamei a ti e tu se aproximaste de mim. Quando eu clamei a ti, o Senhor se aproximou de mim e me disse: não temas. E o Senhor assumiu a minha causa. Senhor, toque nessas mãos. Senhor, abençoe essas mãos. Que tudo que ele, o que ela fizer, prospere. Prospere. Senhor, entre na empresa. Entra na empresa, Deus. Entra nos negócios, nas vendas, na profissão, no consultório, Senhor, no escritório, nas viagens, nos projetos, nos planos. Senhor, coloque a tua mão, porque está escrito ali: o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ordena, Deus, a bênção agora nessas mãos. Marque essas mãos com o sangue precioso de Jesus. Marque essas mãos com a tua prosperidade e com a tua bênção. Senhor, ordene vida, a vida do Senhor, a vida do Senhor, a alegria do Senhor, o mover do teu Espírito. Senhor, marque esse povo, porque, Senhor, estamos nesta caminhada. Por esta causa eu dobro os meus joelhos, Senhor, até o último domingo. Nós estamos hoje no segundo domingo, temos mais 5 neste voto, neste projeto. Nós queremos ouvir testemunhos grandiosos de milagres que irão glorificar o teu nome. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, bem bonito.